Segunda Reis capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor, letra maiúscula agora, dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu o restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notar, e peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, sempre tem um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que esses das águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura tu não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Espírito Santo, se o Senhor não estiver aqui, Pai, eu sei que Tu és onipresente, mas se o Senhor não se manifestar, Senhor, trazendo confirmação àquilo que falamos, Pai, isso não passa de uma reunião religiosa. Nós queremos um culto perfeito a Ti, e para o culto, Senhor, ser perfeito, Tu precisas estar nele, porque nós somos imperfeitos. Só existe perfeição aonde Tu estás. E eu te peço, Senhor, Tu és tudo o que eu tenho. De mim eu não tenho nada a oferecer a esse povo, mas o Senhor tem, pois a palavra é Tua. Que o Senhor abra os nossos corações nessa manhã. Amém. Naamã, ele era um homem de respeito e venerado pelo seu senhor, pelo rei da Síria. E a Bíblia conta que o Senhor Deus também havia usado Naamã. Para nós é incoerente que Deus abençoe e use uma pessoa que não é do nosso povo.
É incoerente Deus ouvir a oração de um Cornélio. É incoerente Deus aceitar a oferta e esmola de um homem que não frequenta o CI. Ele não é evangélico, como se Deus fosse. Ele não vai na igreja, sendo que achamos que a igreja é um lugar geográfico. A igreja está nele. A Síria, você não precisa ser um grande estudioso da Bíblia para saber que a Síria, nessa época, ela havia subjugado todas as nações da terra. Os exércitos dos povos, eles temiam a Síria pelo seu poder e influência. Então não era somente uma nação forte com um exército forte, mas era um povo temido por muitos, tão temido que quando a carta do rei da Síria chega ao rei de Israel, ele rasga suas vestes, já na sua cabeça achando, meu Deus, eles estão tramando alguma coisa contra nós. Ele teme, por causa da força, da influência dessa nação. E a Bíblia fala que Naamã, ele era o chefe do rei, o chefe do exército da Síria. Então vamos imaginar, irmãos, num exército aonde existem os soldados, Naamã estava acima de todos. No exército onde havia os carros, imagine os carros chegando, quando as tropas do exército do rei da Síria chegavam, os carros maravilhosos, aqueles cavalos imponentes, o carro de Naamã era o melhor, o cavalo de Naamã provavelmente era o melhor, as medalhas que ele carregava nos seus ombros, no seu peito, ele era o maioral, porém leproso. Porém leproso. A lepra, irmãos, na Bíblia, ela não está no mesmo campo das outras enfermidades. Quando a Bíblia está falando de lepra, ela não cai no mesmo âmbito de uma outra enfermidade. Tanto que Jesus, se você puder abrir, Mateus capítulo 10, verso 7, é chegado o reino dos céus, ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebei, de graça dai. Se a lepra fosse uma enfermidade como outra, estaria no campo. Jesus não falaria: curai os enfermos e limpai os leprosos. São coisas diferentes. Quando a Bíblia está falando da lepra, não se fala simplesmente de uma doença na carne, representa uma doença também na alma da pessoa que carregava esse problema. E Naamã era esse homem. Imagine uma bela reputação diante do seu exército, diante do rei. As pessoas o viam como grande, mas quando ele chegava em casa e ele tirava a roupa, ali tinha um leproso. Prega muito bem, toca muito bem, ministério expansivo, é influente na nação, mas quando chega dentro de casa e tira a roupa, a esposa vê que é leproso. Os filhos enxergam que é leproso. Ora, e os demônios saem. Canta e o inferno estremece, mas quando chega em casa, não passa de um leproso.
Eu creio, irmãos, com a minha mente aqui de Daniel Cell, que Deus ama esse cara, a tal ponto que propõe no seu coração: eu vou curar ele. Essa reputação que ele tem fora, esse respeito que ele tem fora, essa visibilidade que Naamã tem fora, eu quero trazer para dentro de casa. E ainda que todos aplaudam, e ainda que todos o venerem, e ainda que todos o reconheçam como grande, eu estou mais preocupado com a casa dele. Porque dentro de casa as pessoas enxergam o leproso, fora de casa eles enxergam o chefe do rei da Síria. Alguns anos atrás, para quem não sabe, eu sou pastor voluntário na igreja, mas o Me Faz Rir eu ganho vendendo peixe, irmãos. Eu sou vendedor de peixe. Sou representante já há 12 anos. E eu atendo clientes em vários lugares do Brasil. E trabalho home office. E nesses 12 anos, irmãos, eu convivo com a minha esposa praticamente 24 horas por dia. Vocês vão conhecer, os que estiverem aqui à noite, não sei, vão conhecer minha esposa hoje à noite. Minha esposa, irmãos, é uma atração à parte. Minha esposa é demais, irmãos. Minha esposa é a grande profeta de Deus na minha vida. Se você tem, irmãos, dificuldade de ouvir a Deus, comece a ouvir a esposa, comece por ela. Porque Deus usa as mulheres, tá? Deus usa demais. E pelo fato de ser vendedor, quem aqui é vendedor sabe que muitas vezes você ouve desaforo, você ouve besteira de cliente. E se você levar para o sentimental, você não vende mais e não ganha mais comissão. Os meus clientes não são pessoas que eu vendo uma vez e nunca mais vou vender, são pessoas que eu vendo todos os meses. E alguns, irmãos, esses caras me afrontavam demais. E me colocavam para baixo, me xingavam. E tocavam no meu caráter. Eu ouvia tanto desaforo, eu já ouvi tanto desaforo. E depois de desligar o telefone, eu falar para mim mesmo: eu nunca mais vou ligar para esse cara. Passava 5 minutos. Eu preciso vender e botar dinheiro dentro de casa. Deixa eu respirar fundo. Passava 10 dias, eu ligava de novo para ele. E aí, tudo bom? Como é que tá? Ah, tu ligou, Daniel? Liguei, cara, liguei. Não, aquilo lá, deixa, passou. Vamos seguir a vida. E certo dia, depois de uma discussão que eu tive dentro de casa com a minha esposa, eu tenho uma personalidade muito forte, irmãos. Jesus, ele tem trabalhado na minha vida. Talvez aqui diante de vocês eu sou um dos piores. Sou muito explosivo, sanguíneo, colérico. E sempre quando tinha um estresse dentro de casa, eu e minha esposa, eu levantava o nível de estresse lá em cima, porque eu sei que a minha esposa é mais frágil. Então, pela minha personalidade mais forte, eu levantava esse nível, a minha esposa se encolhia e eu ganhava território e ficava tudo bem. Sempre foi assim. Minha esposa, durante muitos anos, eu botei ela dentro de uma gaiola. Passei a chave. Ela comia, ela voava no espaço que eu dava, a comida que eu queria. Você vai apanhar hoje aqui, homem. E o Espírito Santo, certa vez, ele falou comigo e disse: meu filho, que evangelho é esse que você prega? Que você perdoa tão facilmente um cliente que você não tem relacionamento algum. E a sua esposa que convive todos os dias contigo, você faz isso dentro de casa. Filho, você não tem moral.
para pegar um microfone. Você não tem moral para ministrar o louvor. Toco na banda da igreja também, irmãos, mas também cuido de carro e também dou aula no cultinho. Pastor geralmente de igreja pequena ele faz tudo, irmãos. Você não tem moral para fazer nada porque a sua casa não condiz com aquilo que você prega. E o Senhor ele começou a me confrontar, irmãos, me confrontar. E eu percebia que eu dava mais valor para os clientes do que para a minha esposa, para a minha casa, para o meu lar. Naamã, irmãos, é essa representação. Quando eu pensei em algo para falar aqui, o Fernando, eu disse, cara, o que eu vou pregar na igreja do Fernando? Cara, o Fernando é uma referência para mim. O que eu vou trazer de alimento numa igreja que está sendo tão alimentada? E Deus falou muito claramente comigo, fale de você. Porque não tem a ver o quanto que eles sabem, tem a ver o quanto eles se rendem. O quanto eles se submetem naquilo que eles sabem. E Naamã era esse homem que do lado de fora era grande, mas dentro de casa era um leproso. Então ele propõe no seu coração, eu não sei, irmão, vamos pensar aqui com a cabeça de Itajaí. Naamã estava lá em casa com a mulher, depois de tirar a roupa. A mulher começou a reclamar, Naamã, estou com muito serviço aqui dentro de casa, preciso de uma ajuda. Tá bom, mulher, deixa que eu vou resolver teu problema aqui. Provavelmente ele foi numa guerra, num ataque, Israel chegou lá e viu aquela menina, a Bíblia diz que era uma menina de Israel. Vem cá, tu vai ser minha serva lá em casa, tu vai ajudar minha esposa. Aquela menina provavelmente tinha uma condição inferior e ela foi ser serva na casa do grande Naamã, irmãos. Na cabeça dele, ele estava resolvendo um problema dentro de casa com a esposa. Quero eu imaginar assim dessa forma. Não estabeleço isso como teologia, amém? Ele traz essa menina para dentro de casa para tentar resolver um problema. Não, eu vou aqui arrumar, ela vai me ajudar em casa. Mal sabendo ele que Deus estava botando uma isca dentro da casa dele para curar ele. Irmãos, sempre vai começar dentro de casa. Eu quero falar uma coisa para vocês. Nunca vai começar aqui. Sempre vai começar lá, dentro do teu lar. Se você sente mais o Espírito Santo, se você se relaciona mais com o Espírito Santo de Deus aqui, nesse belo prédio, do que dentro da sua casa, tem algo errado. Mas tem algo muito errado. Eu tenho uma notícia para você, Deus te ama. E Ele vai começar a fazer algo dentro da tua casa. Talvez inicie hoje, mas vai começar lá, irmãos. Não vai começar aqui. Então Ele traz essa menina para a sua casa. Essa menina, eu fico imaginando, depois do serviço, ela ia para o mercado e começa a falar para todo mundo: nossa, eu trabalho na casa do grande Naamã, o chefe do rei da Síria. Vocês não sabem onde é que eu estou trabalhando. Aonde? Eu trabalho na casa do grande Naamã, o maioral de todos. E ela provavelmente, irmãos, eu sei que era uma condição escrava, mas ela talvez estava numa condição até superior financeira, de estrutura de lar, de casa, mais conforto, mesmo sendo serva. Aí num determinado dia, eu gosto de imaginar isso, ela em casa, ela vê Naamã chegando, o seu cavalo estacionando, o grande cavalo de Naamã. Nossa, meu Senhor é demais. Aí ele estaciona aquele cavalo, ele entra com a sua farda, com as suas medalhas penduradas. Oh, o meu Senhor é demais. E ele entra dentro de casa. Não vê ele dando um beijo na esposa, talvez. Não vê ele dando um cheiro nos filhos, mas muito preocupado com a sua função, com o seu ministério, com a sua carga pastoral, vai para casa, vai para o quarto.
E ela vai, nossa, mas tem algo estranho, e vê ele tirando o chapéu, e vê ele tirando a roupa. E quando ele tira a roupa, a lepra aparece aos olhos da menina. Ela põe a mão na cabeça. Eu não acredito. Um homem tão grande, um homem que no púlpito cospe fogo, é leproso. Quando canta, parece que os anjos vêm, mas é leproso. Saiba de uma coisa, Itajaí: Deus vai fazer uma limpa nos púlpitos. Deus irá mudar o púlpito da nossa nação, porque Deus está tirando os leprosos que têm uma farda e colocando aqueles que estão limpos, escondidos, aqueles que ninguém conhece, mas quando estão sozinhos, estão tocando a sua harpa, não diante de uma multidão, não diante das câmeras, mas sozinho com o Senhor. A menina então fala para sua senhora: senhora, se soubesse que lá em Israel tem cura para ele, faz o seguinte, fala para ele lá, tem um homem lá que pode curar ele. A mulher fala, Naamã ouve a mulher, não sei se foi a primeira vez na vida que ele tinha ouvido, mas ouviu naquele momento. Sempre que nós ouvimos as esposas, irmãos, quando eu comecei a ouvir minha esposa Lili, tudo mudou. Tudo mudou. Ele ouviu a mulher dele. Então ele chega diante do rei da Síria, fala a situação. O rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel. A carta chega ao rei de Israel. O rei de Israel então rasga as suas vestes, não podendo fazer nada. Sabe por quê, irmãos? Não são todos os homens de posição que conseguem fazer alguma coisa. Não é pelo fato do homem estar num lugar alto que ele vai conseguir resolver as coisas. Não são todos os pastores que estão preparados, irmãos. Não são todos os líderes. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: dom não substitui caráter. Habilidade pessoal não substitui caráter. Não substitui caráter. Não estou preocupado se você prega bem. Não estou preocupado se você canta bem. Eu quero saber como você trata a sua esposa. Eu quero saber como você trata os seus filhos. O que seu patrão pensa a seu respeito? Aqui a performance pode ser linda, mas você é um leproso. Sou um leproso. Eliseu então, o profeta, sabe da situação. Pastor Tom, pode mandar vir. Como diz o filho, cadê o Vasconcelos? Está ali, né? Deixa comigo. Vocês conhecem o Vasconcelos, né? A Rafa não está aqui, não, né? O Felipe, irmãos, antes dele conhecer Jesus, ele frequentou a igreja lá, Batista, lá, uns 10 anos, irmão. Ele ia umas 2 vezes por mês no culto, cada 2 meses com uma mulher diferente. Aí eu olhei para ele assim e falei: esse menino é evangelista. Evangelista. Eliseu então fala: pode mandar vir. Naamã sabe da situação. Recebe a notícia que havia um cara que poderia resolver o seu problema. Ele achou que o problema dele era a lepra. Naamã achou. A lepra era um problema? Era. Mas tinha algo por trás da lepra, que o profeta já viu. Todo profeta enxerga, irmãos. O profeta, ele sente frio no meio do calor.
Então Naamã, ele chega com a sua comitiva, com os seus presentes, na casa de Eliseu. Imagine, irmãos, o ministro da justiça chegando na sua casa. Não é o pastor Dani, mas é o ministro, é o homem abaixo do rei, o homem mais temido, pastor Eli, na nação. Ele chega diante da casa do profeta, com seus carros, com os seus cavalos, com a sua comitiva. E Eliseu manda o seu servo entregar um recado para ele. Vai até o Jordão e mergulha 7 vezes, porque a tua carne vai ser sarada. Irmão, vamos pensar com a cabeça agora de Naamã. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito o profeta não receber o chefe do rei da Síria. Cara, eu estou vindo aqui com toda a minha comitiva, eu viajei, eu saí da Síria, vim até aqui, porque na minha cabeça eu estipulei, então o profeta vai colocar a mão na minha cabeça, o profeta vai colocar a mão sobre a minha chaga, e diante de todos, todo mundo vai ver, todo o meu exército, toda a minha comitiva vai ver aquilo que Deus fez em mim. Nós somos assim, irmãos. A gente está com um problema, a gente acha que o pastor tem obrigação de falar o nosso nome em cima do púlpito, e nós não somos capazes de ali no canto receber a oração de uma criança. Aí o profeta consigo mesmo, ele manda Geazi, entrega esse recado. O recado é entregue. Naamã, ele fica furioso e diz: não existe em Damasco rios mais limpos do que o Jordão? Nós estivemos lá no Jordão esse ano, irmãos, foi uma festa lá no Jordão. Quem não foi perdeu, irmãos. A gente ficou 2 horas. Eu lembro do short, tô botando o short aqui em cima, né? Naquela caminhadinha assim. Você já viram a figurinha dele lá rodando? Eu pensei em até botar o vídeo ali quando eu falasse do Jordão. Eu ia botar, irmãos, vocês que não conhecem o Jordão, olha o Jordão aqui. Aí o bispo ele, que a gente tem o vídeo lá. Mas é a primeira vez que eu estou pregando aqui. Vai que o Fernando não me chama mais, né? E na cabeça dele, de Naamã, ele não estava errado, porque sim, existiam rios melhores. E na cabeça dele, sim, foi uma falta de respeito o profeta não ter recebido ele. Mas sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Naamã estava se apresentando como chefe do exército do rei da Síria, só que Eliseu estava recebendo um leproso. Ele naquele momento estava querendo ser honrado como o chefe, e Eliseu estava lidando com um leproso. Você não precisa ser muito espiritual, irmãos, para saber que o grande problema, a raiz da lepra de Eliseu se chama orgulho. E se tem uma coisa que Deus abomina, é o orgulho. Tiago capítulo 4, verso 6 diz que a Bíblia diz que Deus ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Eu nunca entendi porque Deus, anos atrás, não fazia coisas na minha vida. Sendo que eu era fiel na igreja, eu era fiel nos meus dízimos. Não existia ninguém, irmãos, que estava mais na igreja que eu. Participava de todos os ministérios. Gastava minha vida na igreja, mas não gastava minha vida ao Senhor. E eu não entendia que muitas vezes eu me achegava diante de Deus e Deus estava com a mão no meu peito, dizendo: meu filho, eu resisto ao soberbo. Eu resisto. E ainda que você tenha patentes, e ainda que você faça algumas coisas para as pessoas, e ainda que você seja visto diante da igreja, eu resisto a um soberbo.
Eliseu não recebe Naamã. Isaías capítulo 57, verso 15 ou 16, eu não lembro. A Bíblia fala que Deus, Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita num coração contrito e quebrantado. Sabe o que a Bíblia está falando, irmãos? No mesmo lugar, a glória do Senhor nas alturas, a presença de Deus, a manifestação de Deus, da mesma forma está num coração humilde. É o mesmo. Naamã, então, ele vai embora indignado, triste, decepcionado com a recepção do profeta. E quando ele está indo, dois servos dele, dois amigos, falam assim: Senhor, se o profeta te pedisse uma coisa difícil, tu não farias? Quanto mais se banhar 7 vezes no Jordão. Sabe o que significa Jordão, irmãos? O significado da palavra Jordão é descida. O rio Jordão, ele desce. Muitas bênçãos de Deus estão disfarçadas em Deus te fazer descer. Quando Deus quer te curar, muitas vezes Ele vai te rebaixar, irmãos. Você está querendo que Ele te levante e Deus vai te humilhar. Deus vai te colocar num Jordão e vai abrir um Jordão para você mergulhar. E quem mergulha é você. Ele não vai te jogar lá dentro. É uma opção sua. Ou você segue fazendo aquilo que você sempre fez, sendo que você é, com as tuas razões, com as tuas convicções, com o teu espírito de manipulação. Você manipula todos, você manipula a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, você manipula a igreja, você manipula os seus liderados. Ou você entra num lugar de humildade, de descida, um Jordão que Deus abre. Sempre, irmãos, que uma família, que um governo, que uma igreja, que uma nação está a ponto de ser destruída ou se destruiu, você vai ver por trás uma coisa chamada orgulho. Eu não vou falar 100%, irmãos, mas a maior parte dos casos de divórcio se dá por orgulho, porque um não quer perdoar. Sabe por que não quer perdoar? Porque você se acha na razão, você tem justiça própria. A sua justiça, segundo a Bíblia, é como um trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia na tradução original, irmãos? É pano de menstruação. Uma das coisas mais nojentas que existia na época. Então, se você se acha digno de alguma coisa, irmãos, por favor, saia daqui. Desculpa falar isso, Fernando. Às vezes eu acho que eu estou lá na igreja. Eu estou em casa aqui, irmão, estou à vontade, tá? Eu estava um pouquinho nervoso antes, acordei 5 horas da manhã hoje, não conseguia mais dormir, irmãos. Mas estou em casa. Se você se acha digno de alguma coisa, eu sou digno, você está no lugar errado. Para fazer outra coisa, não esteja numa igreja, porque aqui é lugar de indignos. Se você se acha digno de tomar a ceia, irmãos, e aquele irmão é o indigno, por favor, saia. Você primeiro larga esse pão. Se você se acha digno de subir num altar, por favor, saia daqui. Isso não é lugar para você. Isso aqui é lugar de indignos. Isso aqui é lugar de pessoas que carecem da glória, da misericórdia do Senhor. Nós que pegamos isso aqui, devemos ser as pessoas que mais reconhecem a nossa podridão, nossa sujeira. Por isso que nós, pastores, precisamos, para pessoas confiadas, constantemente confessar os nossos pecados. O primeiro pecado relatado na Bíblia é o de Lúcifer, que queria ser igual a Deus. Lúcifer
se tornou arrogante. O orgulho nasceu em Lúcifer. E Adão, ele cai no mesmo pecado, irmãos. O pecado da independência. Eu posso viver sem Deus. Eu posso ser igual a Deus. Foi isso que a serpente disse para Eva: vocês não vão morrer. Se você comer, os seus olhos vão se abrir e você vai se tornar igual. Independente. A maior bênção que você pode receber na sua vida, irmãos, não são bens, mas é a dependência total do Espírito Santo de Deus. Você não conseguir viver sem Ele para mais nada. Você ter a consciência que se não for Deus no seu casamento, você morre. Se não for Deus no teu trabalho, você morre. Se não for Deus na sua pregação, você morre. Você não consegue mais viver. Você não consegue fazer mais nada. Não sei vocês, irmãos, mas eu estou orando em lágrimas: Senhor, mas eu não consigo fazer mais isso. Antes eu conseguia, agora eu não consigo mais. Meu filho, eu estou te mostrando o que é depender de mim. E depender de Deus, irmãos, não é fácil. Você olha para aquele homem e fala assim: não, aquele lá não precisa depender. Você não conhece o coração dele. A maior parte, ou o maior problema que Deus tem, não é com o diabo, é com o nosso orgulho, com a soberba do coração do homem. Lúcifer quis ser independente de Deus e plantou isso no coração do homem. André Murray, no seu livro Humildade, a Beleza da Santidade, um livro que eu recomendo para todos os irmãos lerem, ele diz que o orgulho, ele pode derrubar os anjos mais elevados em malignos, e a humildade pode elevar a carne e o sangue decaídos ao trono de Deus. O orgulho tem que morrer em você, ou nada dos céus pode nascer dentro de ti. Nada, irmãos, porque Deus resiste ao soberbo. Assim como Deus amava a Naamã, mas estava resistindo ele, tanto que não o recebeu, e deixou ele decidir: mergulha ou não mergulha. Entra num lugar de humilhação, ou você pode seguir a sua vida com a sua lepra, com a sua forma de pensar, com a sua reputação diante dos homens, mas dentro de casa, quando você tira a roupa, todo mundo da sua casa vê que você fede. Você diante da igreja é grande, você diante dos irmãos é grande, mas dentro de casa é um leproso. Eu gosto muito da história de Jairo. Tem um amigo lá nosso da igreja que adora falar sobre Jairo. E Jairo, irmãos, ele é a representação daquele homem que é grande diante dos homens, mas ele tem morte dentro de casa. A Bíblia fala que ele era príncipe na sinagoga. Algumas versões falam chefe, outras falam maioral da sinagoga, Fernando. É o maioral da sinagoga. Jairo conhecia toda a lei. Jairo ensinava sobre a lei. Não vem discutir Bíblia com Jairo, porque Jairo sabe tudo. Sabe aquelas pessoas que não dá para discutir, irmãos? Porque ele sabe tudo. Jairo era esse cara. Só que ele começa a ter um problema dentro de casa. Sua filha fica enferma. E diz a Bíblia que a sua filha estava à morte. Então ele vai e suplica a Jesus para que ele vá à sua casa. Pega uma chave no seu coração, irmãos. O segredo não é você convidar Jesus para a igreja, é convidar Jesus para a sua casa, tá? Porque quando ele entrar em casa, ele vai fazer na igreja. Isso aqui são famílias que formam uma comunidade. Se a sua casa está doente, a igreja está doente. E Jesus então fala para Jairo, ele: tá bom, eu vou lá, eu vou trazer saúde à tua filha. Jesus já tinha tudo planejado. Irmãos, esse nome aqui é demais. Ele sempre tem um plano para tudo.
E ele tem uma isca para cada orgulhoso, tá? Então ele pega Jairo pela mão. Vamos, Jairo, vamos comigo. Vamos até a sua casa. E ele vai caminhando. E no meio do caminho, o que acontece, irmãos? Chega uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo. Uma mulher que já tinha gastado todo o seu recurso com os médicos. Já tinha procurado tudo. Já tinha ido na Batista, já tinha ido no CI, já tinha ido no Mevan, já foi em todos, já conversou com todos os pastores. Nada resolveu o problema dela, nada. Aí só restou Jesus. Às vezes só resta Ele, irmãos. E que bom. Inteligente é você quando você procura Ele antes de procurar os pastores. Inteligente é você quando você vai primeiro orar, antes de ficar chamando o bombeiro. E Jesus está com Jairo. A mulher, ela toca na orla das vestes de Jesus Cristo. Jesus Cristo então para e diz: alguém me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude, poder. Jairo do lado, irmão. E Jesus, eu fico só imaginando. Fica aqui, Jairo, vê tudo isso aqui. E aí Jesus, a mulher se identifica e fala: fui eu. E conta a história para Jesus. Jairo, ouvindo tudo, o chefe da sinagoga, o maioral, o príncipe da sinagoga, que ensinava que a quem você tocasse, se você tocasse num leproso, se você tocasse numa mulher de fluxo, você estaria impuro. Ele percebe que o homem queria trazer saúde para sua filha, agora naquele momento estava impuro. Jesus, fica aqui, Jairo, fica aqui, vê tudo isso aqui. Eu primeiro preciso curar você antes da sua filha. Primeiro você, depois a sua filha. Ali é uma representação da cruz de Cristo, onde o impuro toca no puro, e a pureza do puro vem sobre o impuro, e a impureza do impuro vai para o puro. É a cruz de Cristo sendo manifesta naquele momento. Jairo põe a mão na sua cabeça e fala assim: não faz sentido isso. Sim, não faz sentido o evangelho, irmãos. É o bom morrendo pelo ruim, é o justo morrendo pelo injusto, é o rico entregando tudo para o pobre. Não faz sentido. Jairo, fica aqui, por favor, eu preciso que tu veja mais. Daqui a pouco ele recebe a notícia: não incomode o mestre, a sua filha já morreu, já deu, deixa ele ir. Na cabeça daquele homem naquele momento, esse homem acabou de tocar numa mulher impura. E o que ele vai fazer na minha casa agora, sendo que a minha filha está morta? A Bíblia, ou melhor, a lei falava que você não pode tocar no morto, porque em tudo que você tocasse você estaria impuro. Então a impureza dessa mulher do fluxo iria vir para minha filha. Não, Senhor. Fica aqui, Jairo, fica aqui. Eu preciso primeiro te curar antes de tocar na tua filha. Eu preciso quebrar essa lepra da religiosidade que está aí dentro do teu coração. Eu preciso desconstruir tudo isso que uma vida toda você ensinou para a igreja. Jairo, tu me convidou para ir para a tua casa. Se tu tivesse me convidado para ir para a sinagoga, talvez isso não tinha acontecido. Irmãos, eu nunca vi Jesus fazendo nada de rebuliço dentro da sinagoga, mas eu já vi ele entrando em algumas casas e mudando a história de famílias, mudando a história de casamentos, mudando a história de filhos. Jesus então chega dentro da casa dele e ressuscita a menina. Mas antes de trazer saúde à sua filha, ele curou a lepra que havia em Jairo, a lepra da religião. Em lepra, irmãos, por isso que ela não está no âmbito das outras enfermidades. Você não coloca a mão num orgulhoso e o orgulho sai.
ele precisa passar por processos de humilhação e humildade. Jesus me ensinou certa vez, pastor Tom, quando eu me enxerguei como um fedido, como um leproso, como um orgulhoso, eu falava assim: Jesus, por favor, tira isso dentro de mim. E eu orava, e parece que Deus, Ele não respondia a minha oração, e eu só via os problemas aumentarem, as situações ficarem mais difíceis. E ao longo do tempo, Jesus foi me ensinando: meu filho, quando você pede algo, eu respondo da minha forma, e eu estou abrindo um Jordão para você mergulhar. Orgulho não se combate com oração, orgulho se combate com humilhação. Por isso, aquilo que você tem visto como desgraça, nossa, mas eu tenho sido humilhado, eu tenho sido desrespeitado, eu tenho sido menosprezado, as pessoas não me reconhecem mais. Sabe o que é? É Deus abrindo um Jordão para você mergulhar, porque Ele quer te curar. O nosso problema, estou caminhando para o fim, tá, Fernando? Nosso problema é que nós queremos pegar um porco fedido, enlamaçado, dar um banho nele, botar uma gravata nele, colocar um perfume importado nesse porco, meter um terno e dar um microfone para ele pregar. Sabe o que vai acontecer na primeira lama que esse cara vê? Ele vai se jogar, porque a natureza dele não foi transformada. Porco nunca vai deixar de ser porco. Pecador, irmãos, só deixa o pecado quando Jesus entra e muda a natureza. O Evangelho não é um homem transformado, é um homem melhorado, é um novo homem, é uma nova vida. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é um novo casamento. As pessoas começam a olhar para ti: mas o que está acontecendo contigo, meu filho? O que aconteceu contigo? Jesus entrou na minha vida, mudou tudo. Eu, alguns anos atrás, irmãos, eu entrei num nível de desgaste no meu casamento muito grande. Muito grande. Sou casado há 14 anos. E aparentemente do lado de fora as pessoas viam eu e a minha esposa com um casamento perfeito. Mas só nós dentro de casa sabíamos o que nós passávamos, ou o que ela passava comigo. Minha esposa é uma bênção. E as discussões, irmãos, que tinham dentro de casa, eu sempre ganhava. Eu sempre ganhei todas. Ela sempre admitia que a errada era ela, não eu. Quando tinha os problemas, como eu já falei, eu levantava o nível de estresse, pastor Eli. Minha esposa se fechava. E sabe por que eu fazia isso? Para ganhar território. No reino animal é assim, Fernando. Quando um animal ele percebe uma afronta do outro, que o outro está chegando, ele se levanta, ele vai para cima, porque para não perder território. E um orgulhoso, um manipulador, um soberbo, ele só não quer perder território. Eu comecei a passar por alguns problemas ministeriais. E o meu pai, irmãos, é o meu grande conselheiro em tudo, mas algumas coisas é meu pai. Não dá para falar tudo para ele. Algumas coisas no casamento que eu tinha, se eu falasse para ele, ele ia tomar o partido do meu lado, porque eu sou filho. Então eu ia ter que buscar conselho fora, às vezes, de alguns amigos. Eu sempre fui um cara que não me fechei, irmãos, eu procurei ajuda. E eu comecei, a certo dia, a procurar um amigo meu, um pastor, e para desabafar sobre os problemas que eu estava tendo na igreja, algumas coisas, eu não queria magoar meu pai. E eu falei dos problemas assim, assim, assado, e esse pastor me ouviu durante 15 minutos, 20 minutos, e ele falou assim: como é que está o teu casamento?
Aí eu disse: pastor, você não está entendendo, eu estou falando do problema ministerial. Eu estou com um problema assim, assim, assado. Sim, eu entendi, eu quero saber como é que está o seu casamento. Como que você trata a sua esposa? Como que você trata os seus filhos? Eu disse: muito bem. Quando nós tínhamos uma discussão dentro de casa, eu falava para minha esposa, e esse era o meu discurso. Eu falava assim: Samara, a igreja me acha homem de Deus. O meu pai e a minha mãe me acham homem de Deus. Os meus amigos me acham homem de Deus. E tu me vê como esse homem que estás falando agora? É que ela via lepra, irmãos. Os outros não viam. Quando eu tirava as patentes, quando eu tirava a minha roupa de general, a única que via era ela. E eu falava para ela assim: qual a probabilidade de todo mundo estar errado e você certa? E eu pegava ela, porque o manipulador, o soberbo, o orgulhoso é assim, irmãos. Ele tem argumento para tudo. Todo mundo está errado e você certa. E ela se calava e chorava. Esse homem, esse pastor amigo meu, ele chegou e falou para assim: como é que está seu casamento? E eu assim: pastor, assim, assim, assado. E ele chegou e falou na lata para mim: você é orgulhoso, você é soberbo. Deus está resistindo você no ministério por causa da sua soberba dentro de casa. Ele foi um profeta na minha vida naquela noite. Isso alguns anos atrás feriu meu coração, irmãos. Mas naquele momento eu senti que um Jordão se abriu dentro de mim. Ou eu entrava nesse Jordão, ou eu seguia da forma que eu sempre segui, Felipe. Eu cheguei dentro de casa. Eu me joguei de joelhos na minha esposa. Peguei uma bacia de água. Estava frio, pastor Eli. Botei uma água quentinha. Botei as minhas filhas para dormir. Orei com elas como sempre fazia. E eu comecei a pedir perdão para minha esposa por todas as coisas que eu tinha falado e proferido na vida dela. E eu chorava muito. E eu disse para minha esposa: eu a partir de hoje te libero de mim. E eu senti espiritualmente, Sil, como eu abrindo um cadeado e tirando ela da gaiola. Agora ela ia comer aquilo que Deus tinha para ela, mas não aquilo que eu tinha. Ela ia voar em lugares que Deus tinha para ela e não mais o lugar que eu, manipulador, tinha preparado. A partir daquele dia, irmãos, a minha esposa se tornou outra mulher. Minha esposa, ela sempre foi feliz, mas ela ficou mais, irmãos. Ela já falava, Eli, mas ela fala muito mais hoje. Meu casamento foi transformado. Coisas dentro de mim começaram a acontecer que nunca tinha acontecido antes, irmãos. Deus começou a trazer revelações ao meu coração. Ah, Dani, o teu ministério é expansivo. Não, meu ministério não é nada, irmãos. Mas aqui dentro está crescendo, está expandindo. Deus está me alargando aqui dentro, irmãos. E isso partiu quando eu entrei nesse Jordão. Naamã, então ele aceita e ele vai mergulhar. Tem gente que pensa, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu quero imaginar, irmãos, que não foi 7 mergulhinhos assim, ó, dentro do Jordão. Imagina nós lá, ele, assim, não foi. Foram 7 entradas, 7 descidas naquele rio. Então ele tirou a roupa dele diante de todos os seus servos. Então ele tirou a roupa dele, o boné dele, a patente, a pompa do chefe do rei da Síria, diante de todo mundo. E todo mundo botou a mão na boca e disse: ele é leproso. Aquilo que estava oculto somente à sua casa, agora foi exposto diante de todos. Era como se Deus estivesse falando assim: entra ou não entra? Você decide. Se você entrar, você vai ser curado. Se você voltar, você permanece com a sua lepra. Você decide. Então ele entra uma vez e todo mundo começa a olhar para ele: meu Deus, é leproso, olha lá a perna. E ele volta. Daqui a pouco ele mergulha de novo e todo mundo, eu não sei se aquela cena durou meia hora, eu não sei se foi 1 hora, eu não sei se foi 15 minutos, mas todo mundo viu que aquele homem tinha lepra.
Orgulho se combate com humilhação, irmãos. Depois que aquele homem ele sai do Rio Jordão pela 7ª vez, diz a Bíblia que a carne dele se tornou como uma carne de um menino. Ele foi curado. Mateus capítulo 18. Jesus, certa vez, ele começa a ver a discussão dos discípulos, falando quem era o maior entre eles. Eu sou maior, eu prego melhor, eu toco melhor. Não, eu quero tocar no culto de domingo. Não, o culto da virada sou eu. Não, você vai lá para o restaurante solidário tocar violão. Não, lá não tem público. Sabe, pastor Tom, tinha um menino lá, alguns anos atrás, que congregava lá na igreja. Ele quis participar do Ministério do Louvor. E ele veio falar comigo assim: pastor Dani, não, na época eu nem era pastor. Ô Dani, eu quero tocar no Ministério do Louvor, assim, assado, tal. Eu posso tocar? Eu disse: pode, claro, querido, pode. Vai começar no culto de quarta-feira. Nosso culto de quarta-feira, irmãos, ele dá 10 pessoas, tá? Você vai lá com o violão, ele assim: não. Eu fui chamado para tocar para multidões. Aí eu disse: meu querido, com muito respeito, assim, você não vai tocar no Ministério do Louvor. Eu não falei isso para ele, mas antes você precisa aprender primeiro a arrumar sua cama. Você precisa aprender o que é ser homem. Você quer ser visto, você quer ser aplaudido. Igreja não é esse lugar. Existe um que é aplaudido, existe um que é venerado, existe um que está acima de todos. Não tem ninguém maior que ele. Não há espaço para estrelas quando o sol brilha. Não há espaço. Se estrelas estão brilhando é porque o sol está apagado, irmãos. Talvez o sol não esteja brilhando nesse ambiente. E os discípulos começaram a discutir. Jesus então pega uma criança e põe no meio deles e fala assim: se vocês não se tornarem humildes como essa criança, se vocês não se converterem, vocês não vão entrar no reino de Deus. Eu quero falar uma coisa, irmãos: você entra no reino de Deus por causa do sangue de Cristo, mas a maior característica de um salvo é a humildade. Você pode falar o que quiser, irmãos, você não entrou nos céus, você não tem a vida eterna por causa da tua humildade. Você tem por causa do sangue de Cristo, que é o único que tem poder de te tirar do inferno e te colocar na eternidade. É o único. Mas assim como você respira quando você está vivo, você, quando é salvo, você vai se tornando um homem mais humilde. E Jesus está falando: se vocês não se converterem e se tornarem como esse menino, como uma criança, vocês não vão herdar o reino. Naamã, quando ele foi curado, a pele dele se tornou como a pele de um menino. Sabe o que Deus estava fazendo? Trazendo a inocência de novo, trazendo a sensibilidade. Porque, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, na época, a grande característica de um leproso não era perder a orelha, era a insensibilidade aonde se tinha a lepra. Se tinha lepra na perna, ele não sentia mais. Assim é o orgulhoso, ele não sente mais, ele não ouve mais ninguém, ele fala consigo mesmo. A Bíblia diz que Naamã, ele falou consigo mesmo. Ele não fala mais com ninguém, ele fala só consigo, porque ele é tão cheio de razão. A convicção dele, os achismos dele é tão perfeito. Naamã estava passando por um processo de esmagamento. E todo esmagamento vai produzir uma coisa, irmãos. Quando a azeitona, ela é esmagada, ela produz o azeite. Quem que aqui quer unção, irmãos? Levanta a mão. Quem quer ser ungido? Eu vou te falar em nome de Jesus. Jesus vai te esmagar. Quem aqui quer ser resposta de Deus para a nossa geração? Levanta a mão. Jesus vai te partir, irmãos. Então Jesus pegou o pão e partiu, abençoou e partiu e disse: esse é o meu corpo.
Para os discípulos serem alimentados, primeiro o pão precisa ser partido. Se você quer alimentar uma multidão, se permita ser partido por Jesus. Então Jesus, ele pegou o pão, após receber os 5 pães e 2 peixes, ele organiza a multidão, abençoou o pão e ele partiu. Depois que partiu, irmãos, a multiplicação aconteceu. Muitos milagres vão acontecer na sua vida depois que você se permitir ser partido, depois que você permitir se entrar nesse Jordão.